Bem, meus irmãos, bom dia. Superados os problemas técnicos de sempre. Quando a gente lida com tecnologia, a gente tem que sempre esperar um glitchzinho, né? Muito bem, vamos orar e dar início ao nosso tempo de hoje. Nosso objetivo hoje, já vou jogar o alvo. Se a seta vai chegar até lá, já não sei, né? É terminarmos o capítulo 24 de Mateus, que começamos semana passada, ok? Infelizmente, se você faltou a EBD ou faltou o vídeo, informações importantes ficaram para trás, porque é uma cronologia que nós estamos vendo nesse capítulo, certo? Então vamos orar. Deus amado, muito obrigado pelo nosso tempo aqui esta manhã, continuando aprendendo da Tua Palavra, da doutrina cristã, e que o Senhor possa, Deus, nos instruir, nos iluminar com o Teu Espírito Santo, para que possamos, ó Pai, absorver e guardar aquilo que vamos aprender. Abençoa nossos irmãos que estão ausentes, doentes, viajando, trabalhando, guardando-os, ó Deus. Fortalece aqueles também que por outros motivos, animados, talvez não estejam aqui hoje. Abençoa nossas igrejas que estão reunidas, a Tua igreja, que possam também estar reunidas ao redor da Tua Palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Rapidinho a nossa introdução, é sempre esse primeiro slide para nos posicionar. Escatologia, estudo sobre os eventos e personagens dos últimos dias da humanidade antes da eternidade, o fim do mundo, a tribulação, o milênio, o julgamento dos homens, a volta de Cristo. Do grego, skatos, último, últimas coisas, e logos, estudo, assunto, palavra. Dentre as doutrinas bíblicas, a escatologia é aquela que se ocupa em sistematizar o ensino bíblico acerca dos eventos do porvir. Trata-se do final da história da criação de Deus, da igreja e da humanidade, esboçada na revelação divina. Então o que a gente vai fazer agora, meus irmãos? A gente vai ler novamente Mateus capítulo 24, que começamos semana passada, né? Peço a sua atenção aí. Na verdade, a gente não vai conseguir chegar até o finalzinho hoje, até o versículo 44 que eu preparei, mas ainda é quase finalzinho, bom? Então vamos lá, ler do começo para relembrar o que a gente já leu. Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhes disser, ele está lá no deserto, não saiam. Ou ali está ele dentro da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente,
assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra jamais passarão, mas as minhas palavras mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Muito bem, irmãos. Uma palavrinha antes de nós entrarmos aqui, a partir do versículo 15, onde nós paramos na semana passada. É imprescindível nos evangelhos, eu falei semana passada, que nós entendamos o teor judaico dos evangelhos. Lembre-se, por mais que o aliancismo insista, a igreja só vem a existir a partir de Atos capítulo 2. Se não há igreja, em Mateus 24, 25, por exemplo, a leitura precisa passar por esse prisma, com quem Jesus está falando. Então, aqui nós estamos, irmãos, no 44 do segundo tempo, da chance do povo de Israel reconhecer o Messias. Ele está sendo dado os dados, as informações, para que eles compreendam que eles ainda, até esse ponto, estão no plano de Deus para aquele momento. É apenas, irmãos, na rejeição final, na entrada triunfal e na semana da crucificação, chamada Semana Santa, é que de fato se concretiza a rejeição do Messias através do povo de Israel, principalmente capitaneada pelos seus líderes, ok? Então isso é importantíssimo, porque senão a gente vai cometer erros como são cometidos nos versículos 13 e 14, que você tem que ver a aula da semana passada que a gente já explicou. Porque o pessoal tira do contexto, aplica no lugar errado, aplica para a igreja, e aí a coisa sai completamente de prumo, né? Sai da cronologia. Então isso é extremamente importante para que nós possamos compreender com quem Jesus está falando. Quando ele diz, vocês façam isso, e eu leio para mim, a coisa sai de um entendimento correto. Bem, nós paramos, irmãos, como eu disse, o versículo 14, o versículo 15 em diante, ele começa a falar do sacrilégio terrível. Então vamos lá para esses slides. Nos versos 15 ao 21, tendo dado uma breve visão geral de todo o período da tribulação, antes do seu retorno, Jesus então falou do maior sinal observável dentro daquele período, que é chamada da abominação da desolação ou sacrilégio terrível, dependendo da sua tradução bíblica, ok? Essa abominação foi mencionada lá em Daniel capítulo 9, versículo 27, que nós vimos lá pela terceira, quarta aula dessa parte de escatologia. Ela se referia à interrupção da adoração judaica que será restituída no templo durante a tribulação, Daniel 12, e ao restabelecimento da adoração do ditador mundial, o anticristo, no templo. Ele tornará o templo abominável e, portanto, desolado, ao colocar provavelmente no templo uma imagem de si mesmo para ser adorada. Tal evento será claramente reconhecível por todos. Então, quais são algumas condições que nós estamos colocando aqui, irmãos, que irão acontecer no início da tribulação? O terceiro templo tem que ser reconstruído. E como já expliquei várias vezes, isso aqui nem é templo, né?
deixar isso bem claro. Isso aqui é uma loja que a gente aluga, nossa futura sede é um prédio que a gente vai usar. Não existem templos, templos somos nós hoje. Mas a nossa ideia de templo hoje é auditório. O templo judaico, o templo de Jerusalém, não era um auditório, certo? Era um grande caixote onde os utensílios estavam lá e o sacerdote apenas entrava. Então, neste lugar, certo? O anticristo irá, no meio da tribulação, tendo passado 3 anos e meio de aparente paz para o mundo e para Israel, onde ele passou todo esse tempo resolvendo os problemas que surgiram principalmente por causa do arrebatamento, né? Milhões e milhões de pessoas desapareceram. E ele está tudo maravilhoso, fez a paz no Oriente Médio, está tudo funcionando, mas aí ele tira a máscara. Ele começa a se voltar contra a nação de Israel e uma forma de aviltar, de afrontar, de humilhar esse povo vai ser exatamente a profanação do templo. Então, irmãos, a ideia aqui, por isso que eu coloquei ali no meio a palavra provavelmente, é que ele vai fazer ali um lugar de adoração para si. Se ele vai fazer alguma outra coisa, eu não sei. Por exemplo, ao longo da história, nós tivemos 2 vezes que isso aconteceu. Com o Antíoco Epifânio, já vimos aqui, onde, segundo a história, ele fez um sacrifício de um porco dentro do templo. Obviamente, para o judeu, né? Complicado. Especialmente do Antigo Testamento. Hoje em dia, há todo tipo de judeu. E também disse a história que o general Tito, antes de destruir o templo, aí ele destruiu totalmente no ano 70, ele teve relação com 2 prostitutas dentro do templo. Novamente, irmãos, eles sabem como o judeu vê aquele lugar, certo? Um símbolo da presença de Deus. Por isso que a destruição do templo por Nabucodonosor, lá no Antigo Testamento, no século VI, foi terrível. Foi a quebrar a alma do povo, certo? Estavam vivendo da maneira como queriam, mas o símbolo religioso estava lá. Então, essas 2 profanações aconteceram. Nós já explicamos que é óbvio que a de Antíoco Epifânio não pode ser essa que Jesus está falando, porque está no passado. A de Tito, que está um pouquinho depois, 30 e poucos anos depois, nós também explicamos semana passada que não pode ser. Por quê? Porque a sequência de acontecimentos que Jesus está falando aqui não aconteceu. Então o que é que eles fazem, irmãos? Alguns. Eles pegam parte desse texto, encaixa ali com Tito, certo? Lembrando que esse Tito é o general romano, não é o autor não é a carta a quem Paulo escreve, certo? São só charás. Eles pegam essa parte aqui que eu estou lendo e diz, não, isso já aconteceu no 1º século. Aí agora eles esticam o capítulo todinho até chegar o dia que na interpretação deles Jesus volta e concretiza tudo. É possível? Eu não diria que não seja possível. Eu só vejo que no contexto geral não é a melhor interpretação, mas eu concordo, não é impossível que a gente chegue até aqui e se cumpriu no ano 70 e depois você dá uma esticada, até, claro, até agora, porque ainda nem aconteceu, certo? Mas no meu entendimento não é a melhor interpretação. E aí os textos de Tessalonicenses e Apocalipse confirmam que ele vai se assentar no templo de Deus. E aí outra ressalva. Como que os outros interpretam isso? A ideia de alguns irmãos, que eu discordo obviamente, é que o anticristo vai seduzir a igreja. Por quê? Então, olha a linha de raciocínio. Eu acabei de falar que hoje o templo somos nós. Então, quando Paulo fala em Tessalonicenses que o anticristo vai se assentar no templo de Deus e se proclamar como Deus, a ideia deles é que ele vai seduzir a igreja cristã e participar dela de alguma forma, influenciá-la de alguma forma, contaminá-la de alguma forma. De novo, é possível, irmão? Se você quiser puxar o texto de maneira simbólica para lá e para cá, claro. Mas para o momento que Paulo está escrevendo aos Tessalonicenses, certo? O templo de Deus, na cabeça de todos, era aquele templo judeu lá em Jerusalém. Eles tinham uma referência. Então, ao meu ver, se em Tessalonicenses Paulo estivesse falando figurativamente de nós, a igreja de Cristo, né? A igreja cristã no mundo inteiro, ele tinha que ser mais específico. E provavelmente ele falaria que ele faria alguma coisa com a igreja de Deus, com a igreja de Cristo. Não, ele se refere especificamente ao templo de Deus. E na mentalidade da cultura do 1º século, a carta aos Tessalonicenses é 40 e pouco, final da década de 40, né?
o templo ainda estava de pé. Ele só vai ser destruído em 70. Então, ao meu ver, certamente ele estava se referindo ao templo. Aí quando o templo é destruído, é claro, irmãos, quem estava lendo todos esses séculos, até hoje, isso daqui, vai discordar. Mas nós falamos semana passada, irmãos, e com a tecnologia de hoje, em um mês você coloca um prédio de pé. Eu estou falando de prédio de andar. E o templo, com todo respeito, irmão, é um caixotão. Ele é simplérrimo, ele é Lego. Depois, 4 bloquinhos de Lego, um telhado, você fez o templo. Aí beleza por fora. Ele não é grande coisa. A ideia dele, o de Salomão era lindo, formoso, certo. Mas a ideia não é essa. A ideia é um lugar onde Deus é o destaque. E não alguma outra coisa. Então, até aqui, a gente está vendo isso. Vamos continuar, porque tem mais coisas aí para debulhar nesse trecho de 15 a 21. Quando esse evento ocorrer, esse mencionado por Jesus, aqueles na Judéia devem fugir para as montanhas. Está no verso 16. Aí, novamente, meus irmãos, o foco judaico do texto. Ele não fala para você que está no Paraviana. Ele não fala para você que está no Curupira, sei lá onde você está. Não. Ele fala especificamente para o povo na Judéia. Porque o texto tem um teor judaico. Aí, como é que eles fazem? Eles começam, alguns, não, aqui são judeus mesmo. Aí daqui a pouquinho pula para a igreja. Ele transita o texto aplicando para a igreja. Você vai ter uma interpretação diferente, é claro. Eles não deveriam se preocupar em levar nada consigo, ou retornar do campo para buscar posses, nem mesmo uma capa. Ou seja, era hora de fugir. É o momento da perseguição que o anticristo vai trazer sobre a nação de Israel. O tempo após esse evento será um tempo de grande angústia, inigualável, desde o início do mundo e nunca mais será igualado. Agora, para pensar, irmãos. Deve ter sido horrível no ano 70? Sem dúvida nenhuma. Eu já expliquei para vocês que Roma fez isso porque os judeus, dentre todos os povos do império, pelo menos que eu tenho conhecimento, era o mais cri-cri. Era o mais nacionalista. Era o mais aqui não. Tanto que eles mantiveram Herodes como um rei fantoche. Ou como a gente falava dos governadores na época do regime militar, né? Biônico. Não era governador biônico que chamava? Era um rei biônico. Por quê? Ele nem judeu era. Ele chegou ali com acordos com o Senado romano e tal, né? Quem indicou, família de quem, ele era de Edom. Então ele é colocado lá, meus irmãos, como uma figura de que o país tinha independência, mas no fato não tinha. Pôncio Pilatos estava lá. Era o pretor, era o governador de verdade. Ele que decidia. Jesus morre por causa de Pôncio Pilatos, traído pelos judeus, mas por causa de Pôncio Pilatos. Se ele não tivesse dado autorização, Jesus não teria morrido. Os judeus não tinham liberdade para fazer executar penas de morte, como apedrejamento no Antigo Testamento. Entendeu? Então, nesse contexto, houve grande problema, com certeza. Mas olha o que Jesus fala. Tribulação como nunca houve, nem nunca haverá. Então, se alguém disser que o sacrilégio terrível que Tito fez é o cumprimento desse texto, não há mais tribulação. Ela já aconteceu. Pastor, e o pessoal fala isso? Pior que fala. Existe uma parte, né, da cristandade que são preteristas, que vem da palavra pretérito, que vem da palavra passado, né? Pretérito do significado do eu devia ter feito, não fiz, lá atrás, tá? Então o que é o preterista? Ele lê tudo isso como já tendo acontecido no passado. E aí o pessoal que não concorda, de diversas linhas, e diz que nós ainda vamos ter tribulação, diz assim, mas peraí, se isso lá foi a tribulação, só aquilo? Só ali concentradozinho ao redor de Jerusalém? Porque o que a gente vê da tribulação, irmãos, vai alcançar o mundo inteiro. Leia Apocalipse. Então eles entram em choque na sua interpretação. Por quê? Porque não é o que Tito fez no ano 70. O sacrilégio terrível ainda não aconteceu. Ok? O caráter, olha aí, é o que eu continuo falando. O caráter terrível do período da tribulação, verso 21, é o maior argumento de que nada disso aconteceu. Nem mesmo na invasão de Tito no ano 70 depois de Cristo. Apesar de tempos terríveis, não se comparam com o que é alertado por Jesus aqui. Foi por isso que Jesus destacou o quão difícil seria o tempo para mulheres grávidas, mulheres lactantes, no verso 19.
Ele encorajou as pessoas a orar para que sua fuga não tivesse que ser no inverno, quando seria difícil, ou no sábado, quando a viagem seria limitada. Ou seja, Jesus está falando, ore para que aconteça no momento que você consiga fugir. Porque, irmãos, olha o quadro. Eu sozinho, né? Eu me viro. Fujo, dou um jeito, pego um pedaço de pau, bato quem está no meu caminho. Eu levando a Leila. Eu já tenho mais uma pessoa para proteger. Bem, daqui a pouco, né, do jeito que a humanidade está indo, vai ser ao contrário, né? Tudo bem, isso é outra história. Aí vamos supor, claro, né, agora não, graças a Deus, a gente é mais novinho, ela está de 6 meses. Não, né? Pelo amor de Deus. Não complicou? Agora pensa, Petrônio fugindo na tribo. Tinha um desenho animado que tinha não sei se que era, acho que era um coelhinho, que vinha o pai e a mãe, havia um monte de coelhinho assim. É por que Jesus está falando aqui, ele está usando coisas, meus irmãos, normais da vida judaica e tal, dizendo assim, se você tiver um complicador naquele tempo, para fugir na tribulação vai ser difícil. Então ore por isso, é só isso que ele está falando. Bem, além disso, irmãos, o último parágrafo aí, o contexto como um todo, aponta para um todo de eventos que não ocorreram no primeiro século com Tito. Pastor, quem quer um galardão aí, por favor? Obrigado. Pastor, se não está, por que o pessoal interpreta assim? Irmãos, meu compromisso com vocês tem sido este. O texto diz A, eu vou lhe falar A até se é maiúsculo ou minúsculo. Se o texto não define se é maiúsculo ou minúsculo, eu vou dizer apenas que é A. Se o texto não define qual é a letra, eu vou dizer apenas que é uma das 26 do alfabeto. Está entendendo? O problema que eu vejo nessas interpretações é que eles pegam e enfiam algo no texto que não está lá. Porque eles não conseguem se conformar que haja uma alternativa. Com todo respeito, irmãos queridos, já falei, ninguém mata e bate por causa de escatologia, mas entender que todos esses eventos já aconteceram, não está respeitando o texto. Jesus foi claro, nunca, quer ver só, ele falou assim, nunca houve tribulação como essa, nem nunca haverá. A invasão de Nabucodonosor foi muito pior que a de Tito. Ixi, muito pior. Mesmo que Nabucodonosor não tenha profanado o templo. Certo? Ele pegou o rei, matou os filhos na frente dele, furou os olhos dele, levou cativo para a Babilônia. Quem resistiu foi passado a espada, mulheres grávidas foram ter o seu ventre aberto. E o povo foi levado cativo. Nada disso aconteceu. O que Tito fez foi, ele invadiu a cidade, expulsou os judeus, vão morar em outro lugar. Onde? Não sei. Tenta o Brasil, a fronteira está aberta mesmo, pode tentar lá. Vai embora. Entendeu? Não tem comparação. Então Jesus, obviamente, não está se referindo com o tempo de Tito. Ok? Muito bem. No verso 22, temos uma nota encorajadora. Pois o Senhor declarou que aqueles dias seriam abreviados por causa dos eleitos. Isso significava que haveria um término desse período certo de tempo. E não que os dias seriam menos de 24 horas ou menos do que os 2.520 dias profetizados para a 70ª semana de Daniel. Se continuasse indefinidamente, ninguém sobreviveria. Mas o período chegará ao fim por causa dos eleitos, aqueles que serão redimidos na tribulação e que entrarão no reino. Eu não estou brincando, irmão, sobre a questão de menos de 24 horas, porque eu já li isso aí também. Alguém falou que esses dias serão abreviados, porque um dos sinais astronômicos, né, que seriam feitos, observáveis, é que o dia ia diminuir. Irmãos, isso é impossível, do ponto de vista físico. Claro que Deus pode passar pelas leis da física, mas isso não faz sentido nenhum, não é isso que o texto está dizendo. Da mesma forma, eles não vão ser menores do que o tempo profetizado. Por que eu sei disso? Porque se você acompanhou as aulas anteriores, das 70 semanas de Daniel, você viu o cálculo direitinho, que do primeiro dia da assinatura do decreto para a reconstrução da cidade, até o dia da entrada de Jesus em Jerusalém, nós calculamos cada número, 483 anos direitinho. Certo? Só falta 7. 70 vezes 7, 490. Então, esse tempo serão exatamente os 7 anos. Nada mais, nada menos. E se você quiser fazer a conta, 2.520 é 360 vezes 7. Por que 360, irmãos?
Por quê? Fala mais alto. 30 dias cada mês, porque são anos lunares. Você não pode interpretar um texto hoje com o dado de hoje, científico. Tem que entender como eles entendiam na época. Na época eram 12 meses de 30 dias no calendário judaico. Certo? Então a gente interpreta assim. 30 vezes 12 vezes 7. 2.520 dias. Bem, outra informação importante, irmãos. Os eleitos desta nossa era da igreja, onde nós estamos agora, já terão sido arrebatados antes da tribulação. Já vimos isso, é matéria vencida, está lá nas aulas dadas. Muita desinformação será disseminada então, pois falsos cristos estarão por toda parte, verso 23 a 26. Todos eles estarão pregando mensagens de salvação e realizando sinais e milagres, buscando enganar até mesmo os eleitos, se possível. O Senhor alertou os discípulos com antecedência para não serem enganados, pois ele não estaria na terra trabalhando dessa forma. Então, irmãos, a tribulação vai ser um tempo de muitas ocorrências sobrenaturais, tanto do lado do bem, quanto do lado do mal. Obviamente com a permissão do Senhor. Do lado do bem, nós vamos ter, como nós falamos semana passada, a proclamação do Evangelho por todo o mundo. E você vai ter gente que sai hoje, chega amanhã na Papua Nova Guiné, certo? Uma tribo daquela lá aborígene, e já prega o Evangelho. Como? Dom de línguas. Eu vou mudar, para ninguém depois pegar recorte, né? Ó, pastor Joveci virou pentecostal. Dom de idiomas, que esse é o verdadeiro dom de línguas. É você falar um idioma, certo? Você nunca foi lá, daqui a pouco está... Parlez-vous français? Oh. A moralzinha pro Cleiton, né? Tá dentro? Só isso. Mas isso vai ser chave para a pregação do Evangelho. Porque às vezes, meus irmãos, você leva 2, 3, 4, 10 anos para falar uma língua fluentemente, você não tem esse tempo. O Evangelho vai ser pregado durante a tribulação em todo o mundo, e então virá o fim. Sinais miraculosos vão acontecer. Do outro lado também. Por quê? Porque Satanás vai capacitar os falsos cristos e falsos profetas para enganar as pessoas. Pastor, onde é que o senhor viu isso já na Bíblia? Lembra do primeiro sinal dado por Moisés a Faraó? Lembra? O que diz o texto lá? Mas os encantadores, os conselheiros, sei lá, agora não lembro do termo de Faraó, fizeram a mesma coisa. Lembra? Então, meus irmãos, deixa eu deixar uma coisa clara aqui. Não existe Harry Potter, uma escola boazinha onde o pessoal faz coisa benéfica, isso não existe. Mas que existe bruxaria e feitiçaria, sim existe. Certo? Eu pessoalmente conheci um irmão, hoje irmão, é claro, né? Que ele tinha a mania na adolescência de brincar com tabu Ouija, com essas coisas. Ele de brincadeira, de molecagem, e obviamente, irmãos, o demônio o satisfazia por causa do seu ego, ele parava motor de caminhão, ou de ônibus. Só de molecagem. Então, você vai dizer o quê? Foi Deus que deu esse poder para ele? Para quê? Deus dá poder mutante, o pessoal ficar fazendo graça por aí? Não. E eu já mencionei as reuniões de cura que tinham aqui perto da Praça da Bandeira. Ah, não. É aquela outra praça depois. Lembra que eu falei? Carros e carros e carros. As pessoas iam e voltavam porque elas de fato eram curadas. É claro, meus irmãos, que se você perguntar, a pessoa vai falar que é de Deus. Não vai falar que é do diabo. Né? Nenhum lugar, meus irmãos, no alto ou no baixo espiritismo, eles vão falar que é do diabo. Nenhum lugar. Eles vão sempre se esconder atrás de uma aparência de bem, de bom. Ok? Bem, voltando ao ponto, na tribulação, muito disso vai acontecer e as pessoas vão ser tremendamente enganadas. Ok? Alguma pergunta, meus irmãos, antes de nós seguirmos adiante? Tem certeza? Hoje não? Hoje não? Hoje está de boa? Tem certeza? Então tá bom. Hoje a gente vai mais cedo do nosso intervalo para a gente poder voltar rapidinho para a última parte, ok? 5 minutinhos, vamos lá.
Muito bem, meus irmãos. No slide anterior, a gente terminou dizendo que Jesus não estaria, tá lá, ó, trabalhando nesse momento da tribulação na terra, certo? Mas, slide próximo, o Senhor não estará na terra corporalmente naquele momento, mas ele retornará à terra. Então, aqui nós já combatemos uma ideia falaciosa de que a volta de Cristo, ela não é corpórea e que ela não contém uma aterrissagem, vamos chamar assim, né? Eu tenho que falar, meus irmãos, porque você vai ouvir isso por aí. Ah, você acredita que Jesus vai voltar de verdade aqui, rapaz? Então ele trata essa interpretação como uma interpretação muito primária, né? Nossa, não te ensinaram direito. Mas, bem, nós já vimos em Zacarias capítulo 14, que o profeta fala claramente que naquele dia, os seus pés, falando do Messias, estarão no Monte das Oliveiras. Ah, pastor, mas Jesus já esteve no Monte das Oliveiras um monte de vezes. Leia o resto do texto. E diz que ele pisará no Monte das Oliveiras, o rachará ao meio. Até brinquei semana passada, né? Que pena, um monte tão bonito. E no meio desse, essa greta que vai abrir aí, certo? Esse cânion que vai abrir, vai correr o sangue dos seus inimigos. É o que diz o texto bíblico. Então, bem, Jesus de fato volta à terra. No verso 27 ele começa a falar da sua vinda propriamente. Por que sua vinda propriamente, meus irmãos? Anteontem mesmo, eu vi um irmão dizendo assim: eu não entendo como vocês creem que Jesus vem 3 vezes. Assim, 3 vezes? Quando 3 vezes? Aí ele falou, quando ele nasceu, quando ele arrebata a igreja e quando ele volta de verdade. Eu falei, o problema é que você está aprendendo sobre pré-milenismo, pré-tribulacionismo em videozinho de YouTube, de TikTok. Se você fosse ler as fontes primárias, você não falaria uma asneira dessa. Eu não falei asneira. Falei besteira. Está no mesmo. Mas esse é o problema, meus irmãos. Se você quer combater alguma coisa, qualquer coisa, tá? Não fica de videozinho do YouTube de alguém que fala de forma terciária, quaternária. Você quer combater a sociologia de Foucault? Vai ler Foucault. Você quer combater a psicologia de Freud? Vai ler Freud. Ficar só do que alguém disse. Isso vale também para questões teológicas. Você achou absurdo o negócio de batizar a criança? A pergunta é, por quê? Você pode ter, claro, nesse ponto a gente tem os argumentos bíblicos. Mas se você quiser entender por que esses irmãos chegaram a essa conclusão, vai ler um livro de presbiteriano. Você vai discordar? Muito provavelmente. Mas pelo menos você vai entender, com perdão e com respeito, a lógica pela qual você tem feito batismo de criança. Certo? Então o que é que esse irmão, qual é o erro desse irmão querido, amado, idolatrado, salve-salve? É que ele entende que o arrebatamento é uma volta. E não é. Nós explicamos isso quando tratamos do arrebatamento. Jesus não volta em lugar nenhum. O texto diz que nós somos arrebatados, antes de nós, os mortos em Cristo, ressuscitam, e nós nos encontramos com o Senhor nos ares. Né? Até a figurinha ali, até brinquei, né? Tinha um camarada subindo no arrebatamento como Superman, tinha outros como Homem de Ferro. Né? A pose você escolhe, mas somos nós que subimos, não é Ele que volta. Não a volta de Cristo. A humanidade não o vê. A humanidade vai ver apenas a igreja sendo levada. Ok? Então, nós só cremos em 2 vindas. A primeira em Belém e a última em Jerusalém. Não tem a outra. É sobre isso que o texto está falando. E ela não será de maneira nenhuma secreta. O texto vai dizer o seguinte. Alô? Ok. O texto vai dizer o seguinte, irmãos. Ela será como um relâmpago que brilha do leste para o oeste. Será um evento esplendoroso e visível. Onde quer que haja uma carcaça, ou seja, onde quer que haja uma corrupção física, os abutres irão lá para comê-la, completa o verso 28. Da mesma forma, onde houver corrupção espiritual, o julgamento seguirá. Essa é a ideia do verso 28. O mundo terá se tornado o domínio do homem de Satanás, do anticristo, perverso, 2 Tessalonicenses 2:8. E muitas pessoas terão sido corrompidas por falsos profetas, verso 24. Mas o Filho do Homem virá rapidamente em julgamento, verso 27. Então o cenário, meus irmãos, é que, número 1, todos os seres humanos vão vir. Para tanto, é óbvio, meus irmãos, que o Senhor vai produzir algum
espetáculo sobrenatural. Por que eu sei? Se eu projetar alguma coisa aqui no céu do Brasil, o pessoal da China tem como ver? Não, porque eles estão do outro lado do globo. Concorda comigo? Se projeta no Polo Norte, o Polo Sul não vê. Não tem como você fazer isso naturalmente. Então, o sinal vai cobrir o planeta todo, a volta vai cobrir o planeta todo de forma sobrenatural, e o Senhor Jesus vai ser percebido por toda a humanidade. Quando eu era adolescente, um irmão que insistia que Jesus ia usar a televisão para tanto. Eu falei, irmão, eu não acho que o nosso Senhor precisa de algo tão banal para fazer o que ele tem que fazer, sinceramente, né? Hoje ela diria, agora que chegou 8K, agora Jesus de volta, né? Para ficar em alta resolução. Não precisa de televisão, não precisa de satélite, não precisa de nada disso, né? Na verdade, o evento será tão catastrófico, tão assustador, que você acha que vai ter repórter da CNN conseguindo reportar um negócio desse, meu amigo, que vai estar de cara no chão, pedindo misericórdia, certo? Por quê? Porque o fim de fato chegou. Uma coisa, meus irmãos, que falta o evangelho de hoje, se pregar de maneira mais completa, é lembrar, né? Inclusive a gente fez a camisa de missões este ano inspirado nessa verdade, do nosso grupo, né? Tinha o leão e tinha o cordeiro. Alguém veio com ela hoje? Não? Alguém veio bem vestido? Nicole, passa pela vergonha e levanta aí, por favor, rapidinho. Olha que bonita a camisa, olha lá. Está escrito atrás na sua alguma coisa? Não, a sua não veio, né? Pode citar, querida, obrigado. O que a gente escreveu atrás? Cordeiro que foi morto, o leão que ressuscitou. Nós podemos colocar outra coisa lá também. O cordeiro que veio trazer a salvação, o leão que veio trazer o julgamento. Isso falta no Evangelho, em muitos lugares que ele é pregado hoje. É um Evangelho tão adocicado, do deixe de sofrer, né? Que o pessoal acha que é isso aí que é a vida cristã. Arcis Fru, meus irmãos, acertou na mosca, o saudoso Arcis Fru, né? O ser humano só começa a ter uma vida difícil depois que se converte. Ele está se referindo, meus irmãos, a fome, pobreza, né? Doença, não. Porque a vida difícil de verdade é a vida que encara o pecado como seu maior inimigo. Quer seja rico, pobre, branco, preto, pardo, azul, pouco importa a nacionalidade. Até mesmo o crente, deixa eu mudar, até mesmo o frequentador de igreja que ainda não entendeu o quanto o pecado é inimigo na sua vida, ainda está vivendo muito bem, obrigado. Está vivendo um verniz da religiosidade, certo? Mas quando você começa a encarar e lembrar que cada um dos nossos pecados estava sob Cristo na cruz, cada umzinho, você não começa a tratá-lo de maneira qualquer, né? E a vida começa a ser de fato entendida. Muito bem. Bem, imediatamente após a angústia daquele período, final da tribulação, o Senhor retornará. Verso 29. Seu retorno será acompanhado por exibições incomuns no céu. Versículo 29, inclusive, cita o texto do Antigo Testamento. E pelo aparecimento do seu sinal no céu, verso 30. O aparecimento do sinal fará com que todas as nações lamentem, provavelmente porque perceberão que o tempo do seu julgamento chegou. Assim, meus irmãos, nós temos certeza que nada do que vai acontecer nesse tempo é algo simples, banal, é o final, acabou, não tem prorrogação, certo? Não tem, vamos ver quanto é que o juiz vai dar, certo? Quando o Senhor vem para o meio do palco, a peça acaba, e aí se realiza aquilo que nós vimos lá em Isaías capítulo 24, eu estou sempre reforçando esse versículo, irmãos, esse capítulo, porque na nossa caminhada de Isaías foi um dos que mais apontou, asseverou, afirmou de que o mal não sobreviverá ao reino. Então o reino vai ser instaurado a partir de agora, e tudo que é mal, que é ímpio, irmão, será retirado. E quando a gente fala mal e ímpio, é óbvio que os homens são pecadores ainda, mas aqueles que durante a tribulação se voltaram para o Senhor, judeus ou gentios, eles são preservados. Mas aqueles que mantiveram-se rebeldes contra o Senhor, e pior ainda, servos do anticristo, eles e todos eles, anticristo e falso profeta, serão removidos. Que é uma coisa que a gente vai ver, inclusive, com detalhes daqui a pouquinho, numa ilustração que Jesus vai dar.
certo? Então esse é o final de tudo, não há absolutamente mais nada depois disso a ser esperado. Final de tudo, na tribulação, é claro, né? Sobre esse sinal que Jesus fala aí, meus irmãos. Pode passar. Não sabemos ao certo qual será o sinal, mas seja qual for, ele será visível para todos verem, pois o Senhor retornará nas nuvens com poder e grande glória. Algo que lembra, meus irmãos, muito, ou que foi lembrado antecipadamente, melhor dizendo, na visão de Daniel, em Daniel capítulo 7. Por isso que a gente estudou tanto Daniel, porque ele é fundamental para o entendimento da escatologia. Daniel teve uma previsão, né? Uma pré-visão daquilo que aconteceria no final da tribulação com a volta do Senhor. Ele então, irmãos, enviará seus anjos para reunir seus eleitos dos 4 ventos, de uma extremidade à outra dos céus. Isso envolve a reunião daqueles que se tornarão crentes durante a 70ª semana de Daniel, ou seja, a tribulação, e que terão sido espalhados em várias partes do mundo por causa da perseguição que a gente viu lá no verso 16. Essa reunião provavelmente também envolverá todos os santos do Antigo Testamento, cuja ressurreição ocorrerá neste momento, para que possam compartilhar do reino do Messias. Esse texto eu gostaria de relembrar, lá em Daniel, porque exatamente é a última palavra que Daniel recebe do Senhor, quando ele pergunta quando serão essas coisas que ele havia sido recebido do Senhor, né, e tal. Aí lá nós lemos o seguinte: multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Aqueles que são sábios reluzirão com o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas, para todo sempre. Aí lá no versículo 13. Desculpe. Quanto a você, se referindo a Daniel, siga o seu caminho até o fim, até a morte dele, né? Você descansará e então, no final dos dias, você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Qual é a herança que está sendo tratada aqui em Daniel, meus irmãos? O estabelecimento do reino. Ok? É o reino prometido que virá. Então, por isso esse entendimento do final do nosso parágrafo ali, que além dos eleitos que sobreviverem à tribulação, serão ressuscitados também os santos do Antigo Testamento, porque agora as promessas que foram feitas durante o Antigo Testamento e não se cumprirão durante o milênio, como por exemplo, que eu falei semana passada, o verdadeiro território de Israel. Então hoje estão brigando por um pedacinho de Gaza, que é isso aqui pequenininho, esse aqui um pouquinho maiorzinho, que é a Cisjordânia, né? O West Bank, que é o lado esquerdo, oeste da margem do Jordão. Estão brigando por isso? Não se preocupe, no milênio vai da fronteira do Egito. A fronteira do Egito é quase ali na península do Sinai, num rio que existe lá, chamado Ribeiro do Egito. Da fronteira do Egito até o Eufrates, que está lá em cima. Então todo esse pedaço, meus irmãos, será Israel, como prometido no Antigo Testamento, tá? Eu falo isso aí nas nossas aulas também. Podemos seguir adiante? Estamos juntos? Então tá bom. Bem, vamos para mais uma porção aí, meus irmãos. 32, esperando nós chegar até 51, mas não vai dar não. Vamos lá. Na parte anterior deste sermão, que a gente viu agora, né, até o 31, Jesus falou diretamente sobre o seu retorno à terra, com algumas aplicações práticas e instruções à luz do seu retorno. Deve-se ter em mente que a aplicação primária desta sessão é direcionada à geração futura, que experimentará os dias da tribulação e estará ansiosa pela vinda imediata do Rei em glória. Então vamos lá. O que eu quero dizer, meus irmãos, sobre a aplicação primária? Jesus não estava falando para os judeus dos seus dias. Quando ele fala a vocês, quando ele fala dessa maneira, ele está se referindo a vocês, nação de Israel, vocês judeus, ok? Mas é óbvio, meus irmãos, que ele está falando para uma geração futura, que ainda pode inclusive nem ter nascido. Eu espero que não, espero que seja até essa geração, certo? Mas ele pode estar falando de uma geração futura de judeus, que é o seu público-alvo ali, que experimentarão tudo isso que está aqui descrito. Mas vamos lá, uma aplicação secundária desta passagem, como acontece com grande parte das Escrituras,
é para todo mundo, para todos os crentes que vivem hoje e que compõem o corpo de Cristo, a igreja. A igreja não está em vista, a igreja não está, meus irmãos, aqui nesse versículo. Mas assim como o povo de Deus, em um tempo futuro, é instruído a estar preparado, vigilante e fiel, os crentes de hoje também devem ser fiéis e alertas. Em outras palavras, uma lição geral poderia ser, tipo uma grande ideia que eu trouxe para vocês hoje: a expectativa da volta de Cristo deve gerar uma vida de santidade em todos os eleitos. Certo? E eu baseio isso, irmãos, por exemplo, em 1 de João 3, texto bastante conhecido, onde João escreve o seguinte: veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Olha o versículo 3. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Quando? Quando Ele voltar? Não, agora. Essa é a razão, meus irmãos, que o nosso preletor e meu querido professor Edson Naves chamou o seu livro de escatologia pelo título Escatologia e a Vida de Santidade. Deixa eu dar um paralelo para quando você era pequeno. Sua mãe e seu pai falavam assim: olha, vamos sair, quando chegar a gente quer ver a casa arrumada, a louça lavada, não sei o que lá. Aí o que você fez? Foi assistir desenho animado. Foi que eu sei. Ou foi ficar no videogame. Foi que eu sei. Foi que eu fiz, quer dizer que eu sei. Aí você lembra que ele volta meio-dia, só que você sabe a hora que ele volta. Aí dá 11h40, você fica que nem um doido. Aí liga velocidade 5, né? Para fazer as coisas, geralmente não faz, aí pega um castigo, depois reclama, entendeu? A ideia aqui, meus irmãos, é da iminência da volta de Cristo, é que apesar, essa é a aplicação secundária, não existe, nós já falamos sobre isso, não existe, Jesus volta, você fica. Igreja não é bandeja de frango ali, que tem as partes separadas, não. A igreja é um todo. Jesus não vai levar a igreja e vai deixar o fígado para trás, não. Dedo mindinho para trás. Não, ele vem buscar a igreja. Você é salvo, você é arrebatado. Se ficou, é porque salvo nunca foi. Ponto. Então, apesar disso, meus irmãos, é aí que está o problema do pessoal que não gosta desse pensamento e da certeza de salvação. Ah, o pessoal vai viver de qualquer maneira. Se viver de qualquer maneira, eu vou pregar o evangelho para ele. Se ele está se escondendo atrás de uma falsa ilusão de certeza de salvação, e vive na promiscuidade, e vive, né, na desonestidade, e vive no que quer que for, tem que pregar o evangelho, meu irmão, que você não é crente não. Nunca se converteu. Meu amigo, eu me aborreço no trânsito do Espírito Santo. Foi mal aí. Aí eu vou ter um estilo de vida de pecado, o Espírito Santo vai ficar dormindo? Calado? Não, ele nem lá está. Ele não vai falar mesmo nada, porque ele não repreende incrédulo, irmão, ele repreende a nós, certo? Ele só confronta a crentes, a salvos. Então eu quero deixar isso bem claro, apesar disso ser verdade, está dentro da doutrina cristã, inclusive dentro daquilo que nós pregamos aqui, meu irmão, vigia, vaso. Quantos de nós, meus irmãos, passamos aquela semana péssima? Semana, quinzena, mês, sei lá. Não tem devocional, não tem oração. Gritou com a esposa, chutou o cachorro. Deu pescotapa na gata. Está horrível. O chefe falou, você deixou ele virar as costas para dizer... Porque não faz na cara dele, senão é demitido, né? Qual é a sensação que você tem? Também é de gosto ruim na boca. Tem um xarope que eu detesto tomar, meus irmãos, porque ele tem uma química tão forte. Eu tenho que ficar tomando um cafezinho, uma coisa toda hora, porque a química fica, sabe, aquele gosto horrível na boca. Esse é o nome dele agora. Acho que é o Lotus. Acho que é, não sei. É horrível. Esse gosto que eu tenho, só que espiritual. O gosto é, cara, eu tenho que parar minha semana porque alguma coisa está desandou. E vou lhe dar um alerta, meu irmão. O desando começa quando Deus não leva nem um bom dia teu.
Para bom entendedor, o que é parágrafo? Oração, palavra, não tem para onde correr. A gente não investe devocional nessa igreja porque é botinha, que é a visão da igreja. Não, é a obediência a Salmo 1, de Josué capítulo 1. Não há vida cristã vitoriosa, não há vitória sobre o pecado sem estar agarrado na cruz. Não tem, meu irmão. Meus avós não tinham devocional. Toda noite, quando eu ficava na casa deles lá, podia ver a porta do quarto aberta e meu avô sentado na cama lendo a Bíblia. Sem falhar. Toda noite. Sem analfabeto, roceiro, feirante, mas lá estava. Mas sabe mais do que muita gente aqui que está transbordando em teologia, mas não tem vida com Deus. Nenhum problema de transbordar em teologia. Quem dera todos nós transbordássemos de teologia. Teologia é extremamente importante, prova a nossa vida. Mas não substitui, meu irmão. Você sentar diante da Bíblia e ela rasgar o teu coração. Ontem eu estava acompanhando uma pessoa completamente estranha, aí começa a tocar uma música bíblica, a música cheia de evangelho, aí lá vai. Eu tentando disfarçar, tentando não dar. Daqui a pouco eu chego nem a rua, vai bater o carro aqui. O evangelho, meu irmão, quer seja com anjo convertido, ou 44, ele tem que rasgar o seu coração. Porque Jesus não veio fazer turismo na terra, ele não veio passear, ele não veio aqui porque ele estava entediado. Ele não é uma esperança, ele não é a alternativa, ele é a única esperança, é a única alternativa. E onde estaria eu e você numa manhã de domingo hoje? Aonde você estaria hoje à noite? Alguém deles se deu o trabalho de passar por aqui? Onde você estaria hoje à noite, por exemplo, se não fosse Jesus, ou tantas outras noites? Então, repetindo, sim, esse texto é um alerta para a geração, especialmente judaica, da tribulação. Ok? Mas, isso que a gente chama, meus irmãos, de interpretação do texto. Isso que o texto está dizendo. Mas aí você diz assim, pastor, então se é para eles, esquece Mateus 24. Não, porque tem aplicação secundária. É o que a gente está fazendo, meus irmãos, com o texto de Isaías. O texto de Isaías ele é extremamente judaico também. Reino, 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 Israel, Judá, Jerusalém, Babilônia. Então eu não vou ler esse trem, não. Porque eu fui para a Babilônia. Vocês vão ver hoje, meus irmãos, que todos os pontos de aplicação da mensagem, eles são princípios espirituais que atingem a nós também. Hoje, no século XXI, em 2024. Ok? Bem, seguindo adiante, irmãos. As palavras de Jesus, o texto começa: aprendam a lição. Depois eu corrijo. Aprendam a lição. Mostram que ele estava começando a aplicar o que ele estava ensinando. Quando os galhos das figueiras começam a ficar termos e a brotar folhas, isso é um sinal claro de que o verão não está longe. Jesus vai usar essa mesma ideia lá em Mateus 21. Assim como a figueira era um prenúncio do verão, esses sinais dos quais Jesus estava falando indicavam claramente que sua vida ocorreria em breve. A ênfase do Senhor recaiu sobre o fato de que todas essas coisas seriam necessárias, embora vários eventos ao longo da história, da nossa história, tenham sido apontados como cumprimento desta profecia. Claramente, todas essas coisas pertencentes à grande tribulação nunca ocorreram. A conclusão de todos os eventos ainda é futuro. Então vamos lá, meus irmãos. Israel é comparado na Bíblia com às vezes a figueira, né? Comparado também a oliveira, a videira e tal, mas a figueira está entre elas. Então, o que tem acontecido? Preste muita atenção nisso, porque você vai ver isso direto. Lembra da última lua de sangue? A internet polvorosa? Já teve gente dizendo, não vou precisar pagar mais uma fonte de crédito, Jesus vai voltar. Né? Então, preste bem atenção, você vai compreender a diferença aqui. Israel é um ponto central nos sinais dos últimos tempos, sem dúvida nenhuma. Mas esses sinais, meus irmãos, que nós temos visto durante todos esses anos, certo? Veja bem, são 2000 anos que passaram. Você pega isso aí e comprime em 7 anos. A intensidade do que vai acontecer na tribulação é muito maior, em termos de sinais e fatos ao redor de Israel, do que tem acontecido nesses 2000 anos. Porque está diluído, está espalhado. Então, o que eu tenho explicado que são esses 2000 anos?
a preparação do palco. Não é? Você já foi num show, já foi uma coisa assim. Então você não passou antes ali pela rua, vai ter um show aqui. Aí o pessoal põe luminária, põe coluna, põe isso, põe aquilo e tal. Mas aquele não é o show. Aquele é o palco se armando. Então, para que aconteça o que a gente está aprendendo aqui na tribulação, o palco tem que ser montado. Por exemplo, Israel precisava voltar para Israel. Né? O povo precisava voltar para Israel. Isso realmente aconteceu, e eu mostrei, e continua acontecendo. Agora o termo até, não é Ayla não, Ayla é neném ali, é Alia. Alia é o termo técnico da volta dos judeus, que a cada ano aumenta e intensifica mais. Mas ainda, mais da metade da população judaica do mundo mora no exterior. Tá? E infelizmente muitos saíram depois de 7 de outubro. Inclusive um amigo meu foi-se embora para Chipre, porque é idoso, né, e tal, amigo não, conhecido. Ele resolveu que era mais seguro. Eu achei interessante isso, porque ele morava num kibbutz, perigosamente perto, e ele não quer arriscar ter um outro 7 de outubro. Né? Ponto é que o palco veio se montando, certo? E quando aconteceu o que vai acontecer, essas peças precisavam estar lá. A preparação do templo, a preparação dos levitas, a preparação dos sacerdotes, tem que estar acontecendo, porque não tem como acontecer, meus irmãos, 24 horas. O arrebatamento acontece, assina o decreto do anticristo, né, de paz, e aí, puf, do nada acontece as coisas. Não, o palco está se montando. Então eu quero fazer essa diferenciação, por quê? Porque toda vez que acontece algo marcante com Israel, a crentaiada entra em polvorosa. E eu concordo, a maioria deles são dispensacionalistas. Isso aí eu dou a cara a tapa, que dispensacionalismo é o sistema praticamente que a gente está vendo aqui, né? Pré-milenista, pré-tribulacionista. Somos arrebatados antes da tribulação, Jesus volta no final da tribulação para instaurar o milênio. O esquema que nós vimos ali, eu concordo, irmãos, muitos são, porque não estudam direito. Eu até digo para os nossos irmãos não dispensacionalistas, você não pode pegar esse camarada como referência, com todo respeito, porque não tem profundidade de estudo suficiente. Vai ler as fontes primárias. Vai ler quem de fato, meus irmãos, está estudando isso há 10, 20, 30, 40 anos, tem doutorado, sim, é importante também, na área, e não apenas um camarada que sentou fazer uma lição de EBD sem ter a profundidade necessária. Ok? Então eu concordo. Então o que acontece? Lembra que eu expliquei para vocês o que aconteceu em 1948, especialmente nos Estados Unidos? O pessoal que não construiu o bunker por causa de guerra mundial, construiu por causa da instauração do Estado de Israel. Por quê? Porque achava que o mundo ia acabar. Aí armazenou comida, armazenou água, armazenou sei lá mais o quê. E isso a gente tem relatos de livros e histórias da época. E isso é o crente, achando que agora o mundo vai acabar. Aí, já fez 70 anos e cá estamos nós ainda. 7 de outubro, de novo. O que mais tinha nas minhas redes sociais era, e o pessoal ainda acha que Jesus não volta. Que diz isso? O que eu digo é, você não pode ficar pegando cada evento catastrófico em Israel e quando eles começaram, irmãos, a cultivar o deserto, como eu expliquei para vocês, nós vimos areia, pedra, areia, pedra, areia, pedra, areia, pedra, areia e pedra, não é nem lavrado, lavrado é uma floresta perto do que é o deserto da Judéia. Areia e pedra, do nada, uma floresta de tamareira. Coisa impressionante. Quando isso começou a acontecer em Israel, foi 10 de 80, começou a ver. Toda a revista escatológica dizia, e o deserto florescerá, citando Isaías. Isaías não está falando, irmãos, que o deserto florescerá por causa de tecnologia israelense. Isaías está falando que Deus vai mudar a geografia de Israel como parte da sua bênção no milênio. Está vendo que é você pegar um texto e começar a forçar dentro de fato histórico? Mesma coisa o anticristo. Já foi, o Papa já foi um monte de vezes, né? Já foi Hitler, já foi Henry Kissinger. Fizeram até cálculo, sabia não? Pegaram o número dele, botaram na numerologia hebraica, deu 666. Ah, meu amigo. Henry Kissinger, cara, ele não morreu? Acabei de ver isso, não morreu, né? Deve estar caquético, né? 90 e blau aí. Entendeu? Barack Obama já foi. Assim vai. Todo mundo que o pessoal não gosta, né, é o anticristo.
também, porque tinha a marca aqui, aquela tatuagem dizendo que... Aí ele fez aquela paz, né, da União Soviética. Ah, meu, e eu assistindo aquilo. O cartão de crédito já foi a marca da besta, computador, o chip, né? Ok? O iPhone também era a marca da besta? Eu estou livre. Eu sou testemunho de Xiaomi. Bruno tá mal. Viciado, camarada. Gente, é impressionante a viagem que o pessoal faz. Eu queria ter todas essas coisas, mas eu não estou. Sabe? O computador já foi vilanizado. Crente que dizia que você vai comprar um computador para sua casa, você está convidando o inimigo a entrar na sua casa. A TV, e aí vai. Tudo que o pessoal acha novidade não pode, já foi coisa da besta, né? O chip sai da besta quando não funciona, né? Quando o operador está legal, aí. Ou é o chip do besta, né? Que fez aquele contrato, agora vai ficar 12 meses, não vai conseguir trocar sem boa conexão. Da besta, da China. Entendeu, meu irmão? Então, de novo, brincadeiras à parte. Sim, como eu falei sobre fome, terremotos, etc., o palco está se montando, irmãos. Mas não se engane, irmãos. Tribulação, não há nada de alegria quando a gente pensa sobre a tribulação. Nada. Na verdade, nosso coração deve ficar pesado saber que tanta gente vai ficar e sofrer. Porque tem recusado o Evangelho. Carestia, falta de comida, falta de serviços básicos. A humanidade vai regredir a um nível de selvageria. Eu acho que nunca, nem na época dos mundos antigos você podia entender um negócio ou verificar uma coisa assim. Mas é o colheiro que plantaram. Né? E lembra, meus irmãos, é o acerto de conta das nações. E a prova de que isso aí não é injusto é que, se fosse injusto, todos, ou pelo menos a maioria esmagadora, se voltaria para o Senhor. Não. Muitos continuarão se refugiando no inimigo, em vez de se voltar para o Senhor. Ok? A geração, vamos falar agora porque ele fala, vamos passar essa geração, verso 34. Vamos lá, gente. A geração, verso 34, Guenea, de pessoas que viverão naquele dia futuro, verá a conclusão de todos os eventos. Jesus não estava se referindo à geração que o ouvia então, pois ele já havia dito que o reino havia sido tirado daquele grupo. Certo? Vamos lá, irmãos, Mateus 21, 43. Só virar a página aí se você está em Mateus 24. Deixa eu ler um pouquinho antes. Lá no 40, tem uma parábola dos lavradores. Né? Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Responderam eles: matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. Jesus lhes disse: vocês nunca leram isso nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês. Com quem que ele está falando, irmãos? Com os judeus. Será tirado de vocês e será dado a um povo que lhe deu os frutos do reino. Então, Jesus está mostrando, irmãos, que o endurecimento e a rejeição do Messias vai custar caro para esse povo. E custou. Custou todos esses anos, onde ele tem sido colocado à parte, como Paulo trata lá em Romanos capítulo 9, 10 e 11. Certo? Aonde são colocados, nós somos a videira enxertada ali, a igreja. Okay? Então o reino é dado a nós hoje e depois vai ser o último acerto de contas com o povo de Israel. Então, voltando, não há como nós estamos tratando aqui dessa geração que está ouvindo Jesus, se é a quem ele está se referindo, porque o reino já havia sido retirado deles. Okay? Aquela geração do primeiro século experimentaria o julgamento de Deus, sim. Mas a geração que estará vivendo no tempo em que esses sinais, no tempo futuro, em que esses sinais começarem a acontecer, viverá esse período e verá o Senhor Jesus vindo como o Rei da Glória. Essa promessa é certa, pois seria mais fácil o céu e a terra passarem do que as palavras de Cristo falharem, como diz o versículo 35. Então, meus irmãos,
a diferença óbvia que a gente vê, que não tem como pegar Mateus 24 e dizer, essa geração não passará até que tudo se cumpra, porque Jesus está se referindo a eles, certo? O que está se referindo? Esta geração desses sinais não passará, porque a última parte que eles vão ver é o quê? A vinda do Filho do Homem, certo? Então a gente já junta uma coisa com a outra e sabe que o pessoal que morreu no primeiro século não viu a volta de Jesus, obviamente. Ok? Seguindo, irmãos, versículo 36 agora 41. O momento preciso, o momento exato do retorno do Senhor não pode ser calculado por ninguém. Quando o Senhor falou essas palavras, essa informação foi dita como sendo conhecida somente pelo Pai. Cristo estava falando, vamos ver aqui, irmãos, duas possibilidades. A partir do ponto de vista do seu conhecimento humano, não do ponto de vista de sua onisciência divina, ou, opção 2, de uma autolimitação funcional que reservou apenas ao Pai este conhecimento. Então isso aqui, meus irmãos, é uma longa discussão teológica, onde inclusive o pessoal às vezes fica meio acalorado, porque acham que um grupo está diminuindo a Jesus. Então deixa eu explicar o que eles pensam aqui. Opção 1. Então Jesus diz, né? Quanto ao dia e a hora ninguém sabe, somente o Pai que está no céu, certo? Então, o grupo 1 defende o seguinte: Jesus estava falando naquele momento, debaixo da limitação humana dele. Ele era um homem não glorificado ainda, certo? E que havia, a palavra aqui, muito cuidado, ficar de corte hoje em dia, o pessoal pega um clipe seu e põe na internet e acende a fogueira. Por causa da limitação que ele se voluntariou na encarnação, certo? Por exemplo, Jesus deixa de ser onipresente como homem na encarnação. Ele estava onde ele estava, fisicamente. Foi uma limitação, sua glória. Ele não saía por aí mostrando sua glória andando pela Galileia, correto? Isso está em Filipenses capítulo 2, né, meus irmãos? Ele esvaziou-se de si mesmo e se tornou servo. Nessa condição, defende o ponto 1. Ele diz, ninguém sabe, nem o Filho, somente o Pai. Vamos junto até aí? Opção 2. Outro grupo, irmãos, vai mais além. Diz o seguinte: não, Jesus continua não sabendo. Até hoje. Por quê? Porque ele se autolimitou. Ele deixou este conhecimento, obviamente porque é Deus eletivo, ele pode fazer isso, ele não esquece dos nossos pecados, ele não tem essa santa amnésia, né? Ele limitou-se porque funcionalmente isso pertence ao Pai. É o que eu tento explicar no próximo parágrafo. Deixa eu ler para ver se esclarece mais. Isso tudo, meus irmãos, em nada diz ou diminui a divindade de Jesus, pois ou ele falava da restrição meramente humana, ou se trata de uma questão funcional, uma questão de hierarquia. Este assunto é do Pai, não é do Filho. A submissão na Trindade, irmãos, é uma realidade que a gente estudou há meses atrás, há um ano atrás, né? É nesse sentido que ele fala que o Pai é maior do que ele. Ele não fala isso, irmãos. João 10, 29, João 14, 28. Jesus fala literalmente, o Pai que é maior do que eu. Ele é maior por quê, meus irmãos? Ele é mais Deus do que Jesus? Sim ou não? Uma fogueira. Não. É o mesmo Deus, mais uma pessoa. Mas há uma submissão entre as pessoas da Trindade. A mesma lógica, vê se ajuda você. Não é Trindade, né? Mas a mesma lógica se aplica a outra relação de papéis, que é o casamento. Homem e mulher são iguais no ser, diferentes no fazer. Escandalizei um casalzinho essa semana de novo, dizendo para eles que não existe nada na humanidade que tenha duas cabeças. Se nasce com duas cabeças é aberração. Cobra com duas cabeças, né? Gêmeos siameses, mesmo assim são duas pessoas presas no mesmo corpo, não é a mesma coisa. Mas querem que o casamento tenha duas cabeças. É a única coisa na humanidade que hoje querem. Nenhuma empresa tem dois chefes. Tem sócios. Mas um vai ter um cargo na descrição ali e outro vai ter outro. Não tem como. Nem que eles alternem de ano em ano, mas alguém tem que mandar. Alguém tem que tomar decisões. Alguém tem que dar a cara a tapa. Bem, no universo, meus irmãos, este alguém é o Senhor Deus. E o Filho é submisso a tudo o que ele decide. E o Espírito
é submisso aos dois. A gente viu isso em teologia própria, né? Há um ano atrás. Então, resumindo o que a gente está falando aqui, irmãos, sendo o ponto 1 ou ponto 2 o correto, eu confesso a vocês que não vejo problema com nenhum dos dois. Não há heresia aqui. A gente está teologizando. Ninguém está diminuindo a pessoa de Cristo, foi o que eu comecei o segundo parágrafo, tá? Ninguém está diminuindo a divindade de Cristo. Da mesma forma que quando eu decido uma coisa como marido, eu não estou diminuindo a pessoa, o ser da minha esposa. Diferente, igual do ser, diferente do fazer. Alguém está tomando a decisão difícil que tem que ser tomada dentro daquela situação que se apresentou, ok? É o mesmo que a gente está vendo aqui. O fato permanece, meus irmãos. Jesus mostra isso, aí que a gente perde o ponto do que Jesus está falando. O que mais importante tem nesse texto não é ficar discutindo se Jesus sabe, não sabe, sabia, agora sabe e tal. É o seguinte: cuida. Para de ficar vendo sinalzinho em vídeo de internet. Hoje é vídeo de internet, né? Na minha época era revistinha de publicadora que vinha com aquela manchete: Jesus voltará logo. Isso é 83. Já passaram 50 anos. Por quê? Era o clickbait, irmãos, da época. Era a manchete. O pessoal ia lá e comprar a revista, né? Pronto. Só faltava dar a data. Aí passaram-se 41 anos e nada aconteceu. Por quê? Porque o pessoal está lendo a Bíblia errado. A Bíblia não é para ficar olhando isso ou aquilo que vai acontecer. É para pregar o Evangelho e cuidar da nossa vida, cuidar da santidade do nosso andar com Deus. Ok? Então, nós estamos muito menos esquisitinhos que semana passada e atrasada. Melhorou a explicação? Tem a pergunta? Finalmente não, começa. Cadê mais? É para quebrar o gelo, vai abrir o portão. Tá falando? Tá, aumenta um pouquinho. Tá, então você disse que essa geração está falando da geração que ele já está falando, né? A futura geração. Essa futura geração da qual você está falando. Essa geração que verá esses sinais. O Ryrie fala aqui na Bíblia comentada que ele está falando que a geração seria o povo. Então, este povo judaico não deixará de existir até que. E a Bíblia do Literal Translation fala: This generation may not pass away. Então, a minha pergunta é: gramaticalmente, no original, como está escrito? Ela dá abertura a todas as interpretações? Qual é a segunda? Essa geração may? The Young's Literal Translation, que é o mais velho que eu consigo, eu não sei, This generation may not pass away. Talvez essa geração não passe. Esse may aí, may, meus irmãos, em inglês significa possibilidade. E aí não. Mas Jesus fala acertadamente que essa geração não passará. A opção de Ryan, sim. Eu só discordo dela. Isso eu vou discordar de Ryan, mas, enfim, tremendo comentário que tem a Bíblia dele também, tremendo teólogo. Mas, irmãos, eu discordo de Calvino, eu discordo de Lutero, eu discordo de todo mundo. Não posso, simplesmente porque o nome do camarada está embaixo, eu vou concordar. Mas aqui a possibilidade é, então, exegeticamente você pode falar de geração povo. Ok? Povo, esse povo não passará por lá. O bom dessa linha é que você garante que o povo judeu jamais deixará de existir, o que não deixa de ser um fato, está aqui hoje. Meus irmãos, poucos povos na história da humanidade foram tão perseguidos como esses. Estude a história da Europa. Silvio Santos falou um pouco sobre isso, né? Ou foi lembrado que ele falou um pouco sobre isso agora por causa da sua morte. Sei quem não sabia, né? Mas o nome dele não é Silvio Santos. O nome dele é Senor, que é uma corruptela de Senhor em espanhol. Senor Abravanel, certo? E aí ele foi lá a linha dele e mostrou que o seu antepassado consertou as finanças da Espanha e de Portugal. Camarada. O problema, meus irmãos, é que a prosperidade dos judeus, também é uma coisa que eu sempre deixei aqui atrás na minha categoria de pulga na orelha, né? Porque o pessoal pergunta: pastor, o povo judeu é abençoado hoje ou não? Bem,
Pesquisa quantos prêmios Nobel eles têm. Seu celular tem tecnologia israelense, você nem sabia. Mas é um povo desse tamanho, um paísinho desse tamanho, e não para de crescer, de ter sucesso. Eu já conheci alguns, mas quantos judeus pobres você conhece? Pronto, mais de 50% dos bilionários do mundo são judeus. Pode não ser o primeiro, né, tal, mas mais de 50% são judeus. Daí você pega. Então isso aí, meus irmãos, em toda a história gerou rancor, inveja. Foi um dos argumentos de Hitler, porque eles diziam que os judeus estavam acabando com a economia da Alemanha. Interessante isso, né? Como é que desinformação e fake news pega, né, desde hoje. Então, a interpretação de Wright, que Jesus está se referindo à geração judia não passaria até que se cumprisse, ela não é absurda. Mas como eu digo, pode ser, exegeticamente, mas eu prefiro a alternativa, que se refere a essa geração que passará por essas situações. Por que a gente pode... qual a lição que a gente tira daí? Vai começar e vai terminar com a volta de Cristo quando vocês começarem a ver esses sinais. Vocês que estiverem vivos nesses 7 anos da tribulação, não se preocupe. O que Deus começou, Ele vai terminar com o sinal do Filho do Homem vindo das nuvens. Mas exegeticamente pode ser traduzido também. O que não pode é a outra, possivelmente aí não. Não existe possibilidade nesse texto não. Na verdade, eu não conheço uma tradução sem essa do literalidade, o pessoal coloca os adjetivos assim, né? Que tenta para esse lado. Nem a King James, nem a ARA, nem VT, afirma de forma categórica. Tem mais algum aí? Está levando para alguém? Não? Mais alguém, meus irmãos? Não? Tá bom. Seguindo, ainda nesse trecho, irmãos, o Senhor encorajou seus discípulos a vigiarem usando as mesmas palavras de 1 Tessalonicenses 5,6, Gregoreite, traduzida como estejam alertas lá, né? Isso porque, meus irmãos, eles não podiam saber em que dia o Senhor viria. A duração da tribulação conhecida por Deus, pois o 70º missão de Daniel terá um tempo definido de início e um tempo definido de término. Mas as pessoas que viverem só conhecerão em generalidade os limites do tempo. Portanto, a vigilância é importante. Se uma pessoa sabe o tempo aproximado em que um ladrão pode vir para invadir sua casa, ela toma precauções e se prepara adequadamente. Da mesma forma, os crentes na tribulação, que estarão ansiosos pela vida do Senhor da glória, devem estar alertas. Eles saberão geralmente pelos sinais do fim, quando ele retornará, mas não saberão o tempo exato. O que a gente está tratando, irmão, nesse slide aqui? A crítica de que, se você determina que a tribulação tem 2.520 dias, certo? O arrebatamento acontece aqui, alguns pensam, é só contar. Volta de Cristo. Esse é o primeiro erro. Porque nós já explicamos que a tribulação começa com a assinatura do pacto de paz com o anticristo. Tudo bem. Então, assinou o pacto de paz, seja um mês, 2 meses depois do arrebatamento, é só contar 2.520 dias. Certo? Só que, o que nós assinamos, em primeiro lugar, sobre a iminência da volta de Cristo, é de que este conjunto de acontecimentos pode começar a qualquer momento e nós não sabemos quando o arrebatamento vai acontecer. Mas tem falado sério brincando, né? O arrebatamento pode ser hoje, amém? Mas ele de fato pode ser hoje. Não há nenhum sinal, nenhuma condição. O palco não tem que ter nada para que ele aconteça hoje, certo? Nisso, meus irmãos, é iminente. A qualquer momento pode acontecer. Agora, os dias de tribulação estão marcados. 7 anos lunares, 2.520 dias. E Jesus volta. Certo? Então, se isso é às 5 da tarde, é 10 da noite, ao meio-dia, nós não sabemos. Em que circunstâncias está acontecendo, nós não sabemos. Mas o encontro é marcado, sim. Quando Jesus fala sobre essa prevenção no final do texto, sobre o ladrão da noite que está aqui, ele está se referindo, meus irmãos, de que essas pessoas da tribulação, elas não possuirão o entendimento que nós temos hoje. Quer ver só? Já falei para vocês sobre como você vai nas ruas de Jerusalém e você lê o texto
e diz o seguinte, eu vou ler o texto que eu só falar, fica sem graça, né? Pego nas ruas de Jerusalém, o texto que a gente vai examinar daqui a uns 2 ou 3 domingos, numa entrevista ali, né? Aleatória, a pessoa na rua, você tem muitos vídeos na internet, infelizmente a maioria em inglês. Lá diz o seguinte, irmãos. Ele cresceu diante dele como um broto tenro, como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de que os homens esconderam o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. De quem Isaías está falando, irmãos? Eu falei errado a pergunta. A pergunta que eu queria fazer é, onde esse texto está? Isaías 53. De quem que ele está falando? Nas ruas de Jerusalém, todos disseram. Isso aí é do Novo Testamento, do livro cristão. O conhecimento bíblico do judeu hoje veio a zero. Zero. Ele vive de tradições e cultura. Se você perguntar para ele, por que você não come porco? Porque judeu não come porco. Por quê? Porque está na Torá. Onde? Tem que ver. Não todos, não todos. E os estudiosos, pastor, e os rabinos, como chama hoje? Já falei para vocês, mas só para lembrar, o Muro das Lamentações, quando você entra para a esquerda aqui, você tem uma escola rabínica. Esse lado do Muro das Lamentações é para os homens, esse lado é para as mulheres. Então a escola rabínica fica do lado dos homens, porque mulher não estuda a Torá. Se você quiser ver sobre uma coisa muito engraçada, assista o filme da Barbra Streisand, onde ela quer estudar a Torá, ela é proibida de ela se fantasiar de homem para poder estudar a Torá. Porque é proibido. Não existe escola rabínica para mulheres. Tá? Bem, de repente até tem, porque está tudo liberal, tem rabina lá nos Estados Unidos, né, dirigindo sinagoga, então já deve ter mudado algum ponto. Mas em Jerusalém não tem. Quando eu entrei pelo lado, meus irmãos, estão lá, afundado nos livros do Antigo Testamento. Mas eles não vão ter o discernimento, ok? Que você está recebendo no EBD em Boa Vista, Roraima, em 1º de setembro. Cronograma que nós colocamos ali, meus irmãos, eles não vão ter na sua cabeça. Eles não vão saber de 2.520 dias. Eles não vão saber de 70ª semana de Daniel. Por quê? Porque eles não creram nessas coisas. Eles não acreditaram nessas coisas. Então, a essa geração incrédula, Jesus está dizendo, vigia, porque o filho do homem vem como um ladrão na noite. Acordem enquanto atentam. Esse é o ensinamento, o contexto por trás. Certo? Que Jesus está falando aqui. Então, é óbvio que alguns, os que são pós-tribulacionistas, os que pensam que nós vamos passar pela tribulação e tudo mais, eles vão puxar para o seu lado. Eu respeito. Mas eu não estou chegando a essa conclusão só por causa desse texto, mas do conjunto que a gente está vendo desde o começo. Inclusive da aula que nós demos das, nem lembro quantas, 10 razões pelas quais a igreja não passará pela tribulação. Certo? Um conjunto de tudo aquilo lá. Estamos chegando ao final por hoje, irmãos. Seja como for, último slide nosso, Jesus retrata o período antes da sua vinda como similar ao tempo dos dias de Noé. Aqui que eu queria chegar para a gente ensinar. Não dá. As pessoas estavam desfrutando das atividades normais da vida sem nenhuma consciência de julgamento iminente. Não é isso? Durante anos, Noé anunciou: arrepende-se porque o mundo vai ser destruído, blá blá blá, e o povo ria dele, zombava. Não é isso? Se não me engano, foram 120 anos que ele pregou. 120 anos. Teve chance, não teve? E nenhum acreditou. Bem, a vida continuou normalmente para as pessoas, pois elas estavam comendo, bebendo, casando, se dando em casamento. Mas o dilúvio veio e levou todos eles embora. Presta atenção na minha ênfase. Levou todos embora. Faça comigo com a sua mãozinha. Foi repentinamente e eles não estavam preparados. Como foi nos dias de Noé, assim será antes da gloriosa vinda do Senhor. Como? Um será levado embora e outro será deixado. Então, meus irmãos, se você tentou aprender escatologia em novelinha da Record, você aprendeu errado. Na novela da Record, quando teve a cena do arrebatamento, eles colocaram este texto aqui, que é um erro. Por quê? Porque quando o dilúvio veio, os 8, né?
Noé, seus filhos, suas esposas e a mãe, é claro, foram protegidos dentro da arca, correto? Todos os outros seres humanos foram levados para a morte. Quando o dilúvio passou, lá estava Noé, ele foi deixado, ele não foi levado. Essa é a lógica do texto. O texto não está falando, meus irmãos, de levado para arrebatamento. Ele está falando de levado, varrido da face da terra. E o que é deixado é lá. Todo mundo entendeu a explicação? Isso é fundamental, porque com certeza um pós-tribulacionista vai citar esse texto para você. Especialmente zombando da novelinha da Record, que não serve para nada. Nem como entretenimento, sinceramente. Todo livro bíblico que eles tentaram fazer, fizeram mal feito. Todos. Só até um amiguinho, né, questionável para a Esther, ajudaram ali, inventaram ali o confidente gay para poder... Ah, Pai do céu. Quem perde tempo com a asneira dessa, a tranqueira dessa, tanta coisa boa para se ver, para se assistir. Ah, mas não é bíblico. Não, não é. Esse é o ponto, irmãos. Não é bíblico. É cheio de inventança, cheio de coisa que não procede da palavra de Deus. Lá no de Gênesis tinha um levante das mulheres, uma coisa meio feminista. Estavam inconformadas. E o feminino é fruto do pecado, e o machismo também, eu já sei. Mas está lá em Gênesis no começo, não. Aí é inventança de moda. Então ficou claro, meus irmãos, aqui? Então o texto do final, versículo 42 e 44, acho que você está acompanhando na sua Bíblia, está usando o dilúvio para mostrar que, quando Jesus volta, os salvos, os crentes da tribulação, certo? Estão na arca da salvação. Eles permanecem. Os incrédulos todos são levados, são tirados, como já falamos várias vezes, para que o reino possa ser restaurado. Ok? Muito bem. O destaque importante na interpretação é que nos dias de Noé, os indivíduos que serão levados são os ímpios, que o Senhor levará a julgamento. Os indivíduos deixados são os salvos durante a tribulação, que terão o privilégio de estar na terra para povoar o reino de Jesus Cristo em corpos físicos. Assim como os ímpios foram levados em julgamento e Noé foi deixado na terra, segura firme, Luiz ensinando. Assim como os ímpios foram levados em julgamento e Noé foi deixado na terra, os ímpios serão julgados e removidos quando Cristo retornar, e os justos serão deixados para trás para se tornarem seus súditos no reino. Pastor, então, os salvos da tribulação estão vivos, vivinhos da Silva como eu e você, eles vão entrar vivos no milênio, eles vão entrar vivos no reino messiânico, eles não vão ser glorificados antes? Exatamente. Porque o milênio, meus irmãos, o reino messiânico, ele é um reino, ele tem que crescer, a terra tem que ser povoada de novo. Eu chuto que não vai sobrar nem 10% da população da terra. Então ela vai ser toda retomada. E quem vai fazer isso? Eles. E por que eu sei disso, meus irmãos, também? Porque no milênio, está lá em Apocalipse, no final dele, a última rebelião humana. Se o milênio fosse povoado apenas por gente glorificada, livre do pecado, quem ia se rebelar? Quem ia se revoltar contra o Senhor pela última vez e derradeira, né? E acabou mesmo. São esses aqui. Como, na verdade, falando melhor, os seus descendentes. Então, o começo do milênio, meus irmãos, vai ser uma maravilha. Esse pessoal sobreviveu o pão que Jeová amassou, né? Durante a tribulação. Entra, e aí pensa bem, tudo começa a funcionar. Você vai no posto de saúde, tem 10 médicos. Vamos essa semana, tinha um. Bota no banco, se desdobrando para cá e para lá, fazendo tudo sozinho, só tinha ele. Então você vai no posto, tem 10 médicos, ou de repente ele vai ter na sua casa, sei lá como é que Deus vai fazer, o ponto é que tudo vai funcionar. Comida tem. Verdadeira justiça social, não paternalismo. Tu tá ou não está feliz com a primeira geração do milênio, do reino? Está tudo maravilhoso. Mas esse é o problema, meus irmãos. O ser humano não se contenta. Quando começaram a nascer os filhos desses, e os netos desses, e os bisnetos desses, eles vão dizer assim: está tudo muito bom, mas eu não posso fazer o que eu quero. Eu não posso viver como eu quero. Eu não posso viver no pecado. Eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, que é o que o homem quer. Ele quer um Deus que ele aceite como ele é e que permita fazer o que ele quer.
Quando a partir dos séculos, irmãos, são 1000 anos, né? São 10 séculos. A partir dos séculos. Eu vou estar aqui. Terminar assim. Quando a partir dos séculos, irmãos, isso for chegando a ser, digamos assim, panela de pressão, né? Acontece a última rebelião, ok? Da humanidade. E esse é o nosso último slide de qualquer maneira, que acabou no tempo certo. Faltou geral, né? De repente é um mormaço. Acabou na hora certa, mas acabou no finalzinho. Já pode salvar aí o áudio, quem não está gravando mais. Vai salvar lá. E a gente fica esse finalzinho aí no gogó mesmo. Tá bom, irmãos? Então, semana que vem, preste bem atenção. Nós não vamos ter EBD, porque nós estaremos em acampamento dos adolescentes, certo? A gente vai estar lá dando apoio, tem muita gente envolvida. Então nós vamos ter o culto da noite normal, mas na outra, 8-15, né? No dia 15 de setembro, o plano é terminar o finalzinho de Mateus 24 e começar Mateus 25. Aí você vai aprender que virgem é virgem, noiva é noiva. Lembra desse texto? Você vai aprender que você não tem como ter lamparina sem azeite, como você aprendeu lá naquela igreja de 5 nomes. Não existe. O Espírito Santo não é inquilino. O Espírito Santo não é nível de óleo que vai baixando, né? Completa aí. Você vai aprender isso tudo no dia 15, se Deus nos permitir. Amém, irmãos? Amém. Eu vou orar e depois eu queria só um minutinho para dar uma palavra sobre a nossa programação de hoje. Oremos. Pai querido, muito obrigado pela esperança que o Senhor nos transmite através da Tua palavra, principalmente da Tua soberania sobre a história. Como tudo está sob o Teu controle. Não importa o que façam em Olimpíadas, não importa o que façam nas decisões da ONU, não importa o que os grandes e poderosos deste mundo se reúnem para decidir, o trono não está vazio e o Senhor continua reinando. E o Senhor reinará sobre toda a terra e mostrará que o que vivemos hoje, que nos inconformamos hoje, é por causa do nosso próprio pecado como seres humanos e não por causa da Tua falha ou culpa para conosco. Dá-nos um dia de descanso, Deus, e à noite possamos estar aqui para louvar e engrandecer o Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém.